Fala moçada, beleza? Nós aqui mais uma vez, né? Vamos falar um pouquinho do vaso de Deer, né? Que foi desenvolvido para que se pudesse fazer várias experiências, né? Com mais exatidão, quando se trabalhava muito com a relação da questão de condução e troca de calor, né? Isso nada mais é do que a nossa garrafa térmica, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos o vaso propriamente dito, que é essa parte interna, certo? Nós temos dentro dele superfícies refletoras. Nós temos uma região aqui de vácuo, que é entre o vaso e essa carcaça aqui, tá? E aqui embaixo a gente tem um pequeno suporte, né, para manter isso aqui fixo nessa extremidade, e aqui em cima também fica fixo, correto? É uma garrafa térmica, né? Hoje em dia a gente consegue fazer alguns experimentos até com caixa de isopor, né? Só que na caixa de isopor não tem aqui essa parte de vácuo, né? Então, qual é a finalidade disso aqui? Né? Evitar que o que foi colocado aqui dentro sofra a influência do lado externo. Então, o que acontece? Existe a parte refletora, então vai manter as ondas de calor dentro, ficam refletindo na parte refletora. Existe uma região aqui de vácuo, né? Essa região de vácuo, o que ela vai proporcionar, né? A região de vácuo ela proporciona que não haja propagação de calor nem em forma de condução, nem em forma de convecção, certo? E aqui dentro a gente coloca aí o material que a gente quer avaliar, ou o líquido, né? Se for um líquido quente, vai se manter quente por bastante tempo. Se for um líquido com temperatura gelada, né? Vai se manter gelado por um bom tempo. Gelo, vai ficar gelo por um bom período, tá? Essa parte inferior aqui, ela é pequena por quê? Para evitar a condução de calor, tá? Tranquilo? Então, isso aqui é um experimento um instrumento, né, para avaliação de determinadas experiências que funciona durante um bom tempo, porém, ao passar do tempo, né, essa região de vácuo ela vai sendo ocupada e aí ela perde a sua eficácia, a sua eficiência. Então vamos lá, né? Só relembrando, né, que aqui no caso o vaso de Deer foi feito no século XIX pelo britânico James Deer, 1842-1923. Né? Concebeu um recipiente com a intenção de minimizar as trocas de calor, seja por condução, convecção ou irradiação. Isso aqui também é chamado de garrafa térmica, nos dias de hoje principalmente, né? O vaso de Deer, ou a garrafa térmica, é um recipiente que tem por característica conservar a temperatura dos líquidos colocados em seu interior por um bom tempo. Certo? Então, o exercício 1 aqui, ó, nós temos aqui, ó, espontaneamente, o calor pode se propagar de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Em um regime estacionário. O regime estacionário é aquele regime onde não se leva em consideração a questão do tempo, tá? O fluxo de calor por condução que atravessa uma barra homogênea isolada termicamente em sua superfície lateral e de seção transversal uniforme. É dado pela lei de Fourier. Então, onde K é uma constante que depende da natureza do material, A é a área de secção transversal, θ1 e θ2 são as temperaturas nos extremos da barra, que são mantidas constantes. E L é o comprimento dessa barra, certo? Sobre o exposto, assinale o que for correto. Então vamos avaliar o que ele afirma aqui, ó. Então, 1. A condução térmica
é o único, a condução térmica é o único processo de propagação de calor? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Não é verdade, não é o único, porque nós temos ainda a convecção e a radiação ou irradiação. Item 2. Pela fórmula dada no enunciado, temos que o fluxo e a área são grandezas diretamente proporcionais. É só avaliar aqui, ó. Se esse A aumentar, o que acontece com o fluxo? O fluxo também aumenta. Se esse A diminuir, o que acontece com o fluxo? O fluxo diminui. Então, esse item 2 aqui, ele é verdadeiro, está correto. 4. Na condução térmica, a propagação de energia térmica se dá por meio do transporte de matéria. Na condução térmica, a propagação de energia térmica se dá por meio do transporte de matéria. Não, o único que transporta a matéria é a convecção, tá? Então não há transporte de matéria aqui, tá? Isso também está errado. 8. O fluxo de calor aumenta sempre na mesma proporção que θ2. θ2 seria um dos extremos. Ele aumenta com relação a isso? Não, né, gente? Ele aumenta em relação ao quê? A variação dessa temperatura. Então, tanto θ2 como θ1 tem que ser respeitado e levado em consideração. Então, aqui também não é verdadeiro. Sob as mesmas condições do enunciado de comando, o fluxo de calor através de uma certa barra de 24 centímetros é de 10 calorias vezes segundo a menos 1, ou seja, 10 calorias por segundo. Se somente o comprimento da barra for alterado para que o fluxo seja 12 calorias por segundo, é necessário que o novo comprimento seja de 20 centímetros. Vamos ver se isso é verdadeiro? Então veja bem. Vamos resolver isso aqui embaixo. Então eu tenho a fórmula aqui, né? Onde eu tenho o fluxo, vou pegar o fluxo 1, certo? Ó, o comprimento não está dividindo, eu vou passar multiplicando, tá? Então, o fluxo 1 vezes o comprimento 1, ele é igual a constante de condutividade vezes a área multiplicado pela diferença de temperatura entre os extremos. Tudo bem? Então, na primeira situação, eu tenho que a barra tem 24 centímetros e o fluxo é de 10, tá? Na segunda parte, o que ele fala? Ele está lá, se somente o comprimento da barra for alterado para que o fluxo seja 12 vezes 12 calorias por segundo, é necessário que o novo comprimento seja 20 centímetros. Então agora ele está falando isso aqui, ó. Fluxo 2 vezes L2, vou usar a mesma fórmula, tá? Igual a K vezes a área vezes a diferença de temperatura entre os extremos. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele falou aqui, ó, se somente o comprimento da barra for alterado para que o fluxo seja 12. Ou seja, essa parte da fórmula aqui não vai ser alterada. O coeficiente vai ser o mesmo, a área vai ser a mesma e a diferença de temperatura é a mesma. Se esses dois lados aqui são iguais, então esses dois também serão. Ou seja, eu posso afirmar que o fluxo 1 vezes L1 vai ser igual ao fluxo 2 vezes L2. Certo? Qual é o fluxo 1? O fluxo 1 é 10. Qual é o comprimento 1? O comprimento 1 é 24 centímetros. Tá? Isso vai ser igual.
Qual é o fluxo 2? O fluxo 2 é 12. E qual é o comprimento novo? Nós vamos descobrir para verificar se a afirmação dele aqui é verdadeira. Tranquilo? Então, vamos lá. Então nós temos aqui 10 vezes 24 vai dar 240. Isso é igual a 12 vezes L2. 240 dividido por 12 é igual a L2. Ou seja, 240 dividido por 12 vai dar 20 centímetros. Então, o que acontece na afirmação do item 16? Está correto, né? Então, aqui está correta a afirmação. Então, 2 e 16. Então, a soma vai ser igual a 18. Tranquilo?